Primeiro, agradecer aqui o convite da Fox Fashion para estar aqui conversando com vocês. Vou falar hoje sobre um assunto que eu sou absolutamente apaixonada, né? Deixa eu me apresentar, colocar aqui na tela. Deixa eu ver, isso. Bem, sou jornalista, mas há uns 15 anos migrei para a publicidade, trabalhando em grandes agências, e há 5 eu estou com a Spark, que é uma agência de marketing de influência. Enfim, não posso nem falar que eu estou lá desde que tudo era mato, porque a Spark já tem 10 anos, mas quando eu comecei a trabalhar na Spark, a gente não tinha ainda TikTok, então vocês podem imaginar o quanto esse mercado e esse tema é um tema, né, de movimento, de muita coisa acontecendo. Bem, vou começar aqui, então quero também apresentar um pouquinho da Spark para vocês, e a gente já entra no assunto que a gente quer falar aqui. Vou passar um vídeo super rápido, só para vocês conhecerem um pouquinho mais da Spark. Quem nasceu primeiro? A Spark ou o marketing influência? Há 10 anos, a Spark dá voz às marcas e desbrava o marketing de influência com soluções personalizadas. A nossa curadoria é sem casting para chegar no melhor influenciador. A Spark é movida por dados e guiada pela experiência humana. A Spark é sinônimo de marketing de influência. Somos pioneiros dessa indústria. E isso é só o começo. Bem, rapidinho, então... Foi. Então, isso que eu contei, né? A Spark tem 10 anos, somos mais de 250 profissionais falando e vivendo marketing de influência, mais de 15 mil projetos por ano, para 300 marcas. Tem ali 3 selos que a gente se orgulha muito de tê-los, né, em casa. Um deles somos parceiros do TikTok. Isso significa que a gente está bem por dentro de todas as inovações da plataforma. Vencedora do Caboré, que é um prêmio super relevante da indústria, e um ótimo lugar para se estar para trabalhar, e isso responde à nossa pesquisa de Great Place to Work. Mas, enfim, para além aqui do que... acho que é para esse lado. Então, como que a gente pensa marketing de influência? Eu acho que hoje quem está, né, à frente de uma marca, à frente de de qualquer segmento, está envolvido com marketing de influência. Hoje, na Spark, a gente, além dos 250 profissionais, a gente tem plataformas que nos ajudam a chegar nos melhores influenciadores para um plano, né? Enfim, então, eu acho que é um trabalho bastante integrado. Essas são algumas das marcas que a gente trabalha, né? Marcas que a gente trabalha por projeto e marcas que a gente trabalha de forma contínua. E aí, chegando aqui no nosso grande assunto, eu pensei muito no que a gente poderia conversar aqui, trazer dados do marketing de influência, trazer os grandes números. Eu acho que isso não é mais uma novidade, né? O marketing de influência ele já é faz parte já de uma grande fatia ali, né, do budget das marcas hoje. É algo extremamente relevante. Então, eu preferi trazer, para além de números, né, que a gente tem agora em diversas pesquisas, trazer um pouco de highlights, né, do que a gente está já vivendo, e não necessariamente algo que está acontecendo nesse momento, mas são coisas que vão ganhar cada vez mais intencionalidade. Né, eu acho que, por algum tempo, o marketing de influência foi tratado como one shot, né, chama aqui alguns influenciadores, vamos lançar um produto, vamos fazer uma campanha. E a gente tem visto cada vez mais conversas mais direcionadas, mais profundas, sobre como que a disciplina pode estar perene numa marca o tempo inteiro, né? E isso que tem repercutido e feito mais, tem trazido mais relevância. Então, eu separei aqui em 10 highlights. Fiquem à vontade também, eu acho que pode ser uma conversa. A gente fica aqui no palco, não está enxergando direito vocês, mas quem quiser também levantar a mão, fazer qualquer pergunta durante a minha fala aqui, pode ficar bem à vontade para isso, eu vou gostar, tá bom? Assim a gente troca.
Mas entrando, então, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? A influência hoje ela é menos pontual, ela é mais frequente, ela é mais estratégica, né? As conversas que eu tenho tido com os nossos clientes na Spark sempre vão nessa direção, né? Como que eu faço que não seja só uma relação ali passageira? Como que eu crio uma história com esses influenciadores? E isso a gente vê nos resultados de algumas pesquisas, né? Então, os influenciadores já são vistos como extremamente estratégicos para a gente chegar em visibilidade e conexão necessária. As marcas brasileiras elas investem entre 700 mil e 1,5 milhão por ano em marketing de influência. A gente tem marcas que investem muito mais do que isso, claro, e que investem menos também, mas essa é uma média. Né? E, normalmente, pelo menos 10 ações por ano essas marcas que investem em marketing de influência fazem. Então, é inegável quanto esse assunto já não é mais algo a ser considerado, é uma realidade de qualquer marca que quer se conectar hoje. Então, né, foi o que eu falei, assim, a gente está saindo, ainda bem, de um pensamento que era vamos lá contratar um influenciador para fazer um post no feed e um combo de stories. Isso existe ainda? Sim, até porque é um jeito de chegar num valor, de chegar a um acordo. Mas o que a gente tem cada vez mais vivenciado é um processo realmente de relação e um processo contínuo. Então, que tem muito a ver com criatividade, com cocriação, né, com autenticidade, com consistência. Quando a gente está falando de trazer influenciadores e creators, né, para a nossa marca, para uma estratégia, é sobre cocriar e deixar que aquele influenciador extrapole o que ele é, né, e vá além do briefing, além do que ele foi exatamente ali, porque às vezes as marcas ainda ficam muito presas ao que elas precisam e querem falar, e elas querem que todo o assunto que elas têm ali que deve ser direcionado, inclusive, para outros meios também, mas seja resolvido num post de influenciador, né? Isso ainda acontece. E cada vez mais a gente tem que pensar em que o influenciador tem um papel dentro de uma campanha, dentro de um lançamento de produto, dentro de uma construção narrativa, que ele não vai dar conta de tudo, né? E que ele tem que ter liberdade para cocriar com a marca, para mostrar o que ele é, para mostrar qual é a verdade dele. E o último ponto, que eu acho que vai drivar bastante aqui a nossa conversa, é a conexão com comunidade. Né? Acho que é um assunto que ele vai crescer muito para o próximo ano, né? Que a gente tem que começar a falar mais das conexões culturais, né? Principalmente quando a gente está falando de moda. Eu estava ali atrás ouvindo a palestra da Olivia, maravilhosa, e ela estava falando muito disso, né? O que é moda, como se constrói esse conceito. Então, quando a gente está falando de vender um produto, apresentar um produto, não dá para a gente isolar isso de todo um contexto cultural daquelas pessoas, e de como elas reconhecem ali, se identificam com outras, e a partir disso criam seu repertório, criam seu estilo, criam seus interesses. Então, conexão com comunidade, né, essa conexão cultural, eu acho que é a grande bússola, né, para a gente trabalhar marketing de influência, saindo e não olhando apenas para um funil de conversão. É claro que é um objetivo de todo mundo, a gente contrata, né, a gente fala muito com as marcas, e o objetivo não é só apenas construção de branding, mas também vender. Mas não existe uma venda se você não tiver uma relação estabelecida, se você não estiver conectado ao que é aquele grupo de pessoas com a qual a sua marca quer se relacionar. Então, acho que, para além de pensar quem é o melhor influenciador para a minha marca, para o meu projeto, é pensar quem são as pessoas que seguem esse influenciador e por que eu preciso e quero me conectar com elas, né? E o que eu faço para chegar lá. Eu acho que os highlights que a gente vai ver aqui têm muito a ver com isso. Que é o que eu estava falando, né? Estratégia community-centric, né? Quem realmente representa o grupo a qual a sua marca quer pertencer. Eu acho que isso é a grande história. Hoje eu estava me preparando para vir para cá, escolhendo a roupa que eu ia usar,
E aí coloquei esse look aqui, e eu gosto de padronagens amplas, enfim, sou bastante básica, mas gosto de roupas largas. E aí eu fiquei tentando lembrar o que me fez comprar essa roupa, né? Qual que era o meu momento ali, onde que eu estava passando, o que eu estava vendo. A calça eu não lembrei, eu acho que é alguma que eu já tenho ali, não sei, de muito tempo. A camisa eu lembrei. E eu vi uma influenciadora com essa camisa, não era uma amiga minha, né? Eu segui ali uma pessoa que é uma influenciadora digital, mas que eu a sigo porque eu me identifico com ela, eu tenho uma conexão com ela que vai além, claro, das roupas que ela usa. Né? Eu não sigo ela porque ela me transmite, embora tenha me transmitido, mas eu não sigo ela porque ela me fala qual é o look que eu deveria usar ou me vende camisas. Eu a sigo porque ela conversa comigo sobre assuntos que eu me identifico. Né? Ela conversa comigo, na verdade, ela conversa com milhares de seguidores que ela tem ali. E eu vi essa camisa, eu vi ela usando e achei bonita, e salvei e tal, e depois eu entendi, ela não era um publi da camisa, ela não estava ali vendendo a camisa, mas eu entendi de onde era, de qual era a marca. Coincidentemente, era uma marca que eu também já seguia, né? Então tem ali realmente uma identificação. Não comprei na hora, voltei depois de um tempo, lembrei por algum motivo e comprei. Então, acho que isso mostra, né, que para além de um fundo de funil, de chegar e clicar numa peça de roupa que está sendo apresentada, vendida, a minha relação se deu por outros meios. Né? A minha conexão com ela foi por uma identificação. Eu vi, ela não estava falando de uma camisa, ela estava falando de um outro assunto, eu parei, prestei atenção, gostei do look e depois fui atrás e comprei. Então, lá para a marca, eu posso não ter vindo dessa influenciadora, né? Porque, inclusive, ela não estava vendendo nada, ela não estava me entregando o cupom, mas eu vim através dela. Então, isso mostra o quanto os assuntos que orbitam, né, os interesses que as pessoas têm, eles precisam ser altamente pensados. Né? A gente precisa muito olhar para isso. Para além de um influencer que vai vender minha marca, apresentar minha roupa, o que está por trás? Como essas pessoas se conectam? Então, esse é o primeiro ponto, né? Conexão cultural. O que está acontecendo nessa comunidade? O que está se passando ali que é importante e relevante? Então, aqui a gente fala muito, né, Vou pedir desculpa para vocês que deu uma cortada ali no slide, mas como que as marcas estão alinhadas ao espírito do seu tempo? Aqui a gente tem alguns exemplos de marcas que estavam fazendo uma comunicação, não eram exatamente patrocinadoras das Olimpíadas e tal, mas estavam conectadas a líderes culturais desse momento, né, de um assunto que estava pautando o mundo inteiro, e como que essas marcas articularam isso. Então, estar conectado ao espírito do tempo é sobre isso. Quem são os líderes de cultura, né, que eu tenho que estar associado? E como que eu vou fazer parte dessa conversa? Aqui tem alguns outros exemplos de marcas também que estavam ali atentas aos movimentos da cultura, porque é o comportamento que direciona consumo. Né? Toda essa fala aqui inicial é sobre isso. Então, a gente não vai conseguir transformar em interesse lá no fundo do funil pela nossa marca se a gente não estiver olhando para o comportamento das pessoas. Então, a influência é sobre isso, é sobre uma conversa. A gente está saindo de um movimento que é muito sobre a cultura enfim, dinâmicas que têm muito a ver com status, que têm muito a ver com visibilidade, com métricas de vaidade, coisas mais superficiais, para um movimento mais de intenção, né, de propósito, de você estar conectado com pessoas que estão criando conteúdo para outras pessoas e não para um algoritmo. E até aproveitando, falando um pouquinho disso, né, quando a gente fica pensando em influência e, consequentemente, em redes sociais, a gente fala muito sobre precisamos criar os vídeos rápidos, precisamos criar coisas bem curtinhas, apresentar a marca muito rápido, fazer aquele fit check todo dia ali para apresentar a minha marca. E a gente tem visto
uma mudança nisso, assim, o TikTok já apresenta números de consumos de conteúdo, de vídeos mais longos, que são altamente expressivos. Então, a gente tem visto isso mudar um pouco. E, inclusive, o TikTok vai começar a lançar livros, eu não sei se vocês viram. Então, a gente está, de fato, no momento de revisitar algumas verdades, né, e pensar no marketing de influência como, de fato, narrativas que precisam estar muito conectadas ao espírito do tempo, ao comportamento das pessoas que está direcionando. Eu acho que isso que é por aí que passam as estratégias mais vencedoras de marketing de influência hoje, né, um olhar para além do fundo de funil e como que eu conecto em camadas maiores. Então, eu acho que a coisa mais interessante aqui é a gente sempre pensar que a influência ela ganha quando ela participa da conversa, né? Até a gente, claro, trabalha com publicidade das formas mais tradicionais, né? No mercado aqui de comunicação como um todo, a gente sabe que a gente sempre está atrás da melhor peça publicitária para não interromper tanto assim uma conversa que está acontecendo, mas interrompe, né? E a influência, o mais interessante é você ter ali o seu produto, a sua marca, articulado dentro de uma história maior, né? Não é ali calma que agora vai parar o que você está assistindo aqui e você vai ver uma publicidade. Quando as coisas são mais naturais, quando as coisas fazem mais parte, e para isso é muito importante existir uma conexão verdadeira e genuína. Não só com a pessoa que está representando a tua marca, mas também com que as pessoas que estão ali seguindo aquele influenciador querem saber, querem ouvir, querem participar. Aqui eu trouxe um exemplo, não sei se tem alguém aqui da marca. Hering é uma marca que tem feito um trabalho muito interessante de reposicionamento, enfim, vocês devem acompanhar. Mas é uma marca que está muito conectada ao espírito do tempo, né? Quando ela traz grandes estrelas como Sabrina Sato, Thaís Araújo, Mônica Martelli para uma campanha, traz junto uma pessoa que também é altamente relevante para o universo da Gen Z, que é Malu Borges, e coloca ela junto com essas grandes estrelas. Quando Sabrina começa a namorar o Nicolas Prats, vamos colocá-lo na campanha de Dia dos Namorados, né? É um pensamento muito rápido e muito conectado ao que está acontecendo. No momento de Olimpíadas, que estaria ali junto com o Dia dos Pais, praticamente, quem que vai dar a cara para essa campanha? É o Bernardinho e o Bruninho, né? Então, é uma marca que está vivendo isso muito intensamente. E olha como é legal ver a volta que isso dá e como que isso se transforma numa história muito potente de influência. O Davi Ludolfi é um influenciador, micro-influenciador, ele deve ter seus 30 mil seguidores. É um cara sensacional, que tem feito um conteúdo de moda bastante conectado com o espírito do tempo. Então, ele traz informação sobre moda de um lugar bastante isento, comunica ali coisas que vão além da moda também, mas que tem tudo a ver com moda. E ele percebeu, né, uma mudança na Hering. Então, ele conta nesse vídeo que ele não via a Hering como uma marca conectada a ele. E, de repente, ele começou a perceber que tinha uma história ali que estava conectada com ele. Ele foi à loja, começou a ver que tinha uma coleção diferente. Então, obviamente, que isso não é um movimento só de comunicação, é um movimento de produto, né, de uma série de outras coisas que envolvem a marca. Mas ele percebeu, ele fez esse vídeo e ele foi notado pela Hering, né, porque esse vídeo foi um sucesso, ele foi notado pela marca, e aí a Hering mandou, né, um presente para ele, e aqui nesse vídeo da direita, da esquerda aqui desse lado, ele conta que a Hering notou ele e mandou uma caixa de presentes, e ele teve uma experiência incrível. Aí ele conta um pouco da modelagem, do tecido, enfim, e ele virou um influenciador da marca, né? Mas isso veio de toda uma estratégia, né, de visibilidade, de conexão que a marca tem feito, né? Isso não foi uma coisa gratuita. Então, a gente vê isso nos comentários ali. Ele tem poucos seguidores, né, comparado a outras grandes big stars que têm milhares de comentários seguidores. Ele tem lá seus 200 comentários, mas são comentários altamente qualificados, falando sobre a marca.
né? O que também a gente tem que sempre estar atento a isso, né? Quais são as métricas que medem o nosso sucesso? Será que as pessoas estarem ali comentando é simplesmente uma métrica de sucesso? Mas o que elas estão comentando? E aqui no post do Davi, a maioria é de comentário muito qualificado, falando do tecido, falando da modelagem, falando que, de fato, a marca está fazendo um trabalho sensacional e que também gostou de ir à loja. Então, olha como o marketing de influência atua dentro de uma cadeia que está muito conectada ao que as pessoas estão vivendo de verdade. Como que a Hering saiu disso? Tá com som. Esse outro exemplo aqui, que eu também gosto bastante de falar, é sobre pertencer, né? Quem são esses líderes de cultura que eu comecei falando? Aqui a gente tem o Khaby Lame, que é um dos maiores influenciadores do mundo, acho que vocês devem conhecê-lo, ele ficou famoso ali na época da pandemia, que ele fazia uns reactions, transformando coisas complexas em coisas muito simples, e ele é um influenciador hoje da Boss, vai para os desfiles com uma câmera exclusiva, produz conteúdo. Então, a gente está falando de um influenciador que não tem absolutamente nada a ver com o universo da moda, né, de forma direta, digamos assim. Mas é uma pessoa que é um líder cultural atual do mundo, né, porque é uma pessoa que tem lá os seus 140 milhões de seguidores. Ele é um fenômeno no mundo inteiro. E ele é bem-humorado, ele tem um conteúdo bastante esperto, que questiona algumas coisas da sociedade, muitas. E ele não tem absolutamente nada a ver diretamente com moda, mas ele está lá com a Boss, com uma marca super tradicional, super relevante, mostrando a moda da Boss. E aí eu vou para o segundo tópico aqui, que eu acho que é algo para a gente estar atento para o próximo e para os próximos anos, né? Collabs, co-brands não é nenhuma novidade, isso acontece há muito tempo. Acho que a grande novidade é como os influenciadores estão sendo usados nessas colaborações, né? Então, acho que é isso que a gente tem para analisar e para evoluir nessa frente. De novo, né? Vocês perceberam que eu estou gostando muito da Hering, mas a Hering tem feito colaborações que levam um DNA fashion para a marca, que são altamente relevantes. Fizeram uma coleção com Cris Barros, chamaram a Thay de Mello para ser a estrela dessa campanha, Luísa Brasil, muitas outras, Francescas, muitas outras influenciadoras da moda. Então, como que a gente trabalha collabs e co-brands com influenciadoras que podem emprestar para a gente atributos que são importantes naquele momento, né? C&A também já lançou mais de 200 coleções em colaboração com nomes entre influenciadoras e artistas, de Manu Gavassi, a Duda Beat, passando por uma coleção que foi muito relevante para eles, com a Agatha Moreira e com a Camila Queiroz, que era a coleção das BFFs, que foi um grande sucesso, e que elas precisavam comunicar o que elas representavam, né? A gente está aqui falando de duas estrelas, né, da televisão, mas elas têm o seu potencial de influência muito alto, né? Não são nativas digitais, mas são mulheres que têm uma representatividade importante como influenciadora e como influenciadora fashion. Então, quanto era importante C&A trazer para essa colaboração duas estrelas que representassem moda e traduzissem isso para o público final. Essa outra também é uma grande colaboração, e aqui a gente está falando de uma multimarcas, né, da Essence, das mais interessantes do momento, e eles precisavam conectar com a Gen Z, fazer uma história que tivesse linguagem, que tivesse muito apelo com a Gen Z. Então, eles chamaram apenas a Edson Rê, que é uma das maiores do momento, quando a gente está falando de Gen Z, e a Petra Collins, que é a estilista, ela falou, essa parceria não é uma parceria com uma influenciadora. Essa influenciadora é a coleção da marca, né? Então, tudo que a gente vê que saiu assinado pela Edson tem a cara dela, tem a linguagem, tem o estilo, tem os códigos que conectam completamente com a Gen Z. Então, quem não é só quem, é quem
qual é o grupo que a gente quer fazer parte? Então, quem é a melhor pessoa para representar esse grupo? O que ela entrega de valor? O que ela entrega de atributo? Eu acho que eu estou sempre aqui voltando lá para o ponto inicial, porque, para mim, as maiores estratégias, as mais vencedoras, fazem essa pergunta primeiro, antes de qualquer coisa. Né? Então, é algo para a gente sempre ter em mente. E colaboração também é servir a uma comunidade. Aqui eu tenho um exemplo, vou passar bastante rapidinho, mas de Vaseline, que estava lançando um produto pioneiro, a gente não está falando exatamente de moda, eles estavam lançando um produto pioneiro para peles de pessoas que estavam passando por uma transição de gênero. E aí eles foram ouvir a comunidade, entender quais eram as dores, o que precisava ser comunicado e como, para que as pessoas entendessem o produto, e convidaram um grupo de influenciadoras, de mulheres trans, para apresentar o produto, para apresentar os atributos. Então, entender quais são os anseios, as necessidades, é também algo Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Passou muito rápido. Não sei se vai... Voltou. Bem, eu vou ficar nesse, mas só para trazer para vocês um contexto de fandoms, né? Quando a gente está falando também de colaborações, o que esses influenciadores, esses creators, trazem junto? Quando eles trazem uma base ali bastante engajada, é muito bom. Né? O exemplo anterior que eu trouxe é de uma marca de isotônico feita por 2 youtubers, que é um grande sucesso hoje no mundo. Eles concorrem diretamente com Gatorade, porque eles trazem uma base muito grande de fãs, de pessoas que estão dispostas a segui-los no que eles decidirem fazer. Aqui é o exemplo da Havaianas com Dolce & Gabbana. Né? Então, o que isso nos apresenta? Se é um desejo grande de pertencer, né, de fazer parte de uma marca que é inacessível para a maioria das pessoas, mas quando ela se junta com uma marca cool, com uma marca que é acessível como a Havaianas, a coisa muda um pouquinho. Né? Então, qual foi a estratégia aqui para, além do lançamento do produto, trazer influenciadoras? E aqui a gente está falando das mais, né, que são aquelas grandes influenciadoras de moda, beleza e lifestyle, trazer as mais do Brasil, as mais da Itália, e como que a união desses 2 universos vai fazer essa collab explodir no mundo inteiro. Né? Então, o que a gente viu foi isso, foi um grande sucesso, as coisas se esgotaram muito rápido. Então, acho que quando a gente está falando de grandes influenciadoras que representam uma coisa mais aspiracional, é muito sobre isso, né? Como que a gente torna alguns produtos mais acessíveis através dessas colaborações, ou como que a gente consegue trazer uma força de status diferente porque a gente está fazendo. E essa história aqui, que também fala um pouco sobre as mais, eu gosto muito, porque foi uma collab um pouco hackeada, digamos assim. Né? Uma marca de biquínis australiana foi atrás de entender quem eram as melhores amigas apenas de Kendall Jenner, como que a gente vai chegar nela. Então, fizeram um seed massivo para as amigas dela, né? Não mandaram para ela, mandaram para todas as amigas. As amigas começaram a postar, gostaram do biquíni, começaram a postar, começaram a falar assim, olha que legal, isso aqui recebi, a outra viu, quis também contar, porque também tem isso, né? As influenciadoras também são influenciáveis. Então, as amigas começaram a postar e ela mandou um e-mail para a marca falando, por que todas as minhas amigas receberam menos eu? Então, aí, imagina a marca recebendo um e-mail da Kendall Jenner pedindo um recebido. Né? E ela também fez o post, enfim. Então, como que o que fica aqui é um olhar assim, como que a gente subverte um pouco, às vezes, a lógica tradicional de contratar uma influenciadora, uma celebridade. E tudo isso, gente, só é possível se a gente estiver muito ligado à cultura digital, ao que está acontecendo, a como esses influenciadores estão se conectando, quem são as pessoas que seguem. E para isso, na Spark, a gente chegou... Eu acho que é o briefing que eu mais recebo, como que a gente viraliza um produto no TikTok. Bem, vocês podem entrar em contato com a gente tem um modelinho aqui, né, dos 10 passos da viralização no TikTok.
Mas continuando um pouco, falando de collab ainda, a gente também tem visto um movimento, né, de união, de às vezes não é um nome só que vai resolver tudo, que vai, enfim, assinar a sua collab, mas como que a gente junta creators com influenciadores, né? Tem uma diferença aqui, eu não sei se todo mundo também entende a diferença entre creator e influenciador. Nem todo influenciador é um creator, né? Nem todo influenciador ele tem uma narrativa de conteúdo, e a gente não está falando de makers quando a gente fala de creator, né? Não necessariamente a pessoa que pega a câmera e faz seu próprio vídeo. Tem uma coisa de território, de conversa, de criar conteúdo para uma comunidade. Mas, enfim, acho que é um olhar também de pensar em colaborações que possam ser... atingir, trazer alcance quando a gente está falando de um nome maior com um nome menor, trazer engajamento, enfim, pensar em algumas colaborações. E aqui tenho 2 exemplos. Um é da Tube Girl, não sei se conhecem, é uma influenciadora que começou a fazer conteúdo no trem e puxou um monte de gente para ela com o trem, então ela já fez conteúdo com Naomi Campbell, Ariana Grande, Nelly Furtado. E aqui do lado a gente tem o Arthur Paeg, que é um influenciador de gastronomia e que ele chama grandes nomes para criar com ele receitas, e marcas já estão se envolvendo também nessa produção de conteúdo. Então ele já fez receita com a Ana Castela, com Ivete Sangalo. Então como que a gente une um mundo que é muito, talvez, menor, ali, de uma comunidade menorzinha, que tem um olhar muito mais de proximidade, de engajamento, com o mundo de uma grande influenciadora que pode trazer grandes números e fazer a marca alcançar um awareness até então impensável. Outro ponto aqui que eu acho que também é bastante importante para a gente pensar, principalmente no segmento de moda, é uma história que não precisa ser narrada, né, e que a gente chama de visual telling. Eu acho que isso é ouro para marcas de moda, quando a gente está falando em comunicar algo que é extremamente visual. Então, aqui eu tenho 2 exemplos também de histórias que se completam sem precisar de uma grande explicação. Esse é o case aqui da menina do vestido azul, que teve mais de 40 milhões de views muito rápido. É da marca, né, da Skims, que é uma marca também gigantesca. Mas ela apareceu com esse vestido azul e mobilizou muita gente querendo saber que vestido era esse, de onde era. Aqui a gente tem a Nara Smith, que é uma modelo e criadora de conteúdo também de vlogs de culinária, e ela sempre está com um modelão cozinhando, assim, então isso já é esperado. E ela apareceu também com o vestido da Screams e foi um sucesso, todo mundo queria saber. Então, como que a gente usa mais do visual para contar histórias, né? Acho que os fashion filmes, obviamente que não é uma novidade para ninguém, mas como que a gente insere influência nisso? Né? O influenciador ele não precisa contar toda a história da marca, ele não precisa falar de todos os benefícios do produto, ele pode simplesmente fazer parte de um fashion film, ele pode simplesmente criar um vídeo lindo, inspirador, que tem uma história ali por trás. E falando também agora de algo que é muito presente, muito forte na cultura digital, que é uma habilidade, né, de surfar algumas ondas e de estar conectado ao que está acontecendo, e como que a gente entra em algumas trends, né? Aqui eu não estou nem falando de tendências maiores, de movimentos de cultura, mas trend mesmo, as coisas que estão rolando. C&A, muito rápida e muito esperta em entender que as pessoas estão falando o tempo inteiro de novela, usando memes até hoje, da Nazaré Tedesco, enfim, quem não usa. E como que ela transforma isso numa coleção de blusinhas, que foi um grande sucesso. Então, e obviamente que para tudo se traz influência. Às vezes a gente não é impactado pela influenciadora ou pelo influenciador, mas eles estão lá, não tenho dúvidas. Então, tudo que é lançado e produzido é divulgado, ganha maior alcance com influência. Aqui também exemplos, né, de coisas mais recentes. Todo mundo deve ter acompanhado ou visto a história da foto da Olimpíada, do Medina, foi a foto das Olimpíadas. E enquanto o Medina ainda estava lá na onda, a Tilibra já tinha conseguido colocar a foto na capa do caderno.
eu imagino a correria, a confusão que não foi no departamento de marketing, né? Tá todo mundo falando da Tilibra no Twitter, a conversa é com a gente, como que a gente vai entrar nela. Então, a gente tem que estar preparado, porque, de repente, pode acontecer da sua marca se tornar um assunto. E como que você vai surfar ele? Ou não, ela não vai se tornar um assunto, mas você vai fazer parte desse assunto de alguma forma. E isso, de novo, é estar ligado e conectado ao espírito do tempo, ao que está acontecendo, como que as pessoas estão articulando seus movimentos. E comportamento de cultura digital é muito sobre isso. E aí o Nico, que tem a bolsa que toda semana volta a ser uma trend, né? Ora, porque olha o que mais eu descobri que cabe na bolsa da Uniqlo, ou porque eles lançaram uma nova textura ali de tecido, um novo modelo, ainda falando do mesmo, mas com outras cores, enfim. Então, como que a gente está ligado para ouvir a nossa comunidade, né, e para responder ao que vem das pessoas? E às vezes não é sobre exatamente o que a gente está buscando ouvir, mas o que a gente precisa, né? Então, eu acho que a gente está saindo de um fluxo que era muito pautado por social listening, né? Então, eu busco as conversas que eu quero saber que estão rolando hoje no social, e um movimento de cultural listening, né? Quais são as grandes histórias, o que está por trás das trends, né? Que eu acho que também é algo a gente se provocar quando a gente está pensando em influenciadores para uma marca. Aqui eu tenho 3 exemplos bem rapidinhos de Diesel, que é uma marca que tem feito isso de uma forma bastante consistente. Eles resolveram criar a própria loja de imitação da Diesel. É uma marca altamente copiada, que tem muito, né, enfim, que aparece aí nas barraquinhas o tempo inteiro. Então, eles falaram assim, bem, a gente vai criar nossa própria loja de imitações Diesel, só que eles trouxeram para essa loja peças de coleção que eram muito desejadas e venderam a um preço muito abaixo do que eles normalmente vendem, né? Então, foi uma resposta muito bem humorada e sagaz para algo que acontece na comunidade. Então, isso se tornou um assunto, influenciadores foram envolvidos para repercutir essa história. Então, o tempo inteiro está ligado ao que os fãs, ao que a comunidade, ao que os influenciadores estão falando. Outro exemplo é como eles responderam a um comportamento bastante comum, que as pessoas comprarem a peça para usar uma única vez e devolverem para a loja. Isso acontece demais, e eles, sabendo disso, falaram assim, use, pode fazer isso, mas viva intensamente esse momento, né? Então, é uma campanha baseada nisso, que também tem influenciadores envolvidos para repercutir essa história. E outra eles mesmos falando assim, olha, está na hora das pessoas começarem a ter mais autenticidade, viverem as suas próprias verdades, não se basearem tanto em influenciador, né? Eu acho isso maravilhoso, porque é uma marca, né, que também trabalha com influência e está no lugar de entender da cultura do momento, do espírito do tempo, e também levar essa conversa para outras esferas. Então, a gente está vendo um movimento, né, que não é mais sobre falar para muita gente, ou ser extremamente cirúrgico nas abordagens. Eu quero falar exatamente com aquela pessoa, então eu tenho toda uma base de dados, uma possibilidade de fazer ultrasegmentação. Isso, claro, existe e vai continuar existindo, e é uma forma bastante eficaz de você conseguir atingir um público-alvo. Mas a gente vê cada vez mais uma era voltada para a comunicação que vem de muitos lugares, né? E esses muitos lugares têm muito a ver com influência, né? Tem muito a ver com a comunicação de redes, né? De como que as pessoas estão conectadas. E aqui vou entrando num outro tópico que eu acho que também merece muito a nossa atenção, que é o pensamento de que o marketing de influência, ele não termina num post, né? Ele começa num post. Então, o que isso significa? Existe ali um ponto de partida quando a gente contrata um influenciador e ele entrega um vídeo, ou faz uma conversa ali de stories, ou um vídeo no YouTube, enfim. Mas
o olhar de que aquilo é um começo de uma história é muito importante, né? Porque hoje a gente vê o TikTok levando para as ruas uma brand mission, né? Então, o conteúdo que está acontecendo no TikTok, ele foi para a rua, ele alcançou muito mais gente, que não estava exatamente seguindo aquele influenciador, que não estava exatamente ali conectado, mas viu. Então, o post lá no feed foi um ponto de partida para novas plataformas e novas formas de mostrar a marca. Isso é tão verdade que a JCDecaux, claro que com interesse bastante próprio nessa mídia, nesse formato de mídia, levou uma senhora com uma vida comum para o out of home, né, para os outdoors ali da Espanha, de Madrid, se não me engano, e ela de repente virou uma grande influenciadora e todo mundo quis saber quem era aquela senhora que estava ali no metrô, num cartaz enorme da JCDecaux. Então, isso mostra o quanto existe uma força que pode começar no social e invadir outras plataformas. Aqui tem um exemplo de como a Zara, depois de ser questionada, porque estava com lookbook altamente fashion, com muita informação fashion, e as pessoas começaram a questionar, falaram, pô, mas a Zara é uma fast fashion, a coisa está ultrapassando ali os limites. Eles continuam fazendo lookbooks incríveis, maravilhosos, mas eles também levaram para o e-commerce uma linguagem muito nativa de influência e de social, né? Claro, as influenciadoras começaram com todo esse movimento, depois as pessoas também, e se tornou uma prática bastante comum do look do dia, em elevador, em espelho, e a Zara levou isso. Então, é uma linguagem social first na prática. E quando a gente está falando de plataforma, para além de Instagram e TikTok, né, que estão mais do que consolidados quando a gente está falando principalmente de moda, que é muito visual, o Pinterest é uma rede, uma plataforma para a gente estar muito atento e pensamento, juntar que influência com Pinterest é uma equação perfeita de sucesso, não tenho a menor dúvida disso. A gente já tem projetos desse sentido que mostram a força da plataforma quando a gente está falando de moda, né? Os números de retenção são enormes, né? Claro que a gente não compara com o TikTok, que é uma coisa muito massiva, mas é uma rede para a gente estar de olho sempre. E aí, quando a gente está falando também de vida mais real, não podemos deixar de lado o GC, né, que é o conteúdo criado por usuário. Aqui a gente não está falando de uma ligação de influência direta, né, porque não são pessoas contratadas para falar da marca, mas que podem se tornar, inclusive. A Shein fez isso muito bem quando levou bonificação para quem postasse vídeos e fotos fazendo review de produtos, né, e aí isso pode virar um programa de afiliados, que aí sim você já começa a falar um pouco sobre influência de uma camada mais nichada, de micro e nano influenciadores. Então, as pessoas começam a ganhar e receber não só em produtos, mas também em dinheiro, né, muitas vezes para puxar novos consumidores para falar daquela marca. E, claro, quando a gente está falando de GC, de micro, nanos influenciadores e influência da vida real, TikTok é uma plataforma que a gente não tem como desconsiderar. A gente tem um produto hoje na Spark chamado Microboost, que é um produto de capilaridade para TikTok. Então, é algo para a gente estar muito de olho em como que a gente vai trazer a nossa comunidade de consumidores reais que não estão ainda posicionados como influenciadores para falar da nossa marca e transformar eles em advogados da marca e talvez até, quem sabe, um grupo ali, um cluster de influenciadores. E falando um pouco disso também, de assertividade, né, de como que a gente consegue melhores resultados, quando a gente está pensando numa campanha que envolve diversas plataformas, enfim, também olhar a influência como parte disso, né? Então, como que a gente vai fazer uma campanha que vai ter seus anúncios mais tradicionais, mas o
quanto ganha essa campanha de mídia mais tradicional quando ela é feita com influenciador, né? Então, a gente também tem dados que mostram o quanto ela é mais eficiente quando quem está estampando aquele anúncio é um creator e um influenciador, né? Quando ele traz mais para uma narrativa de conexão, de identificação. Quem Disse Berenice tem feito um ótimo trabalho com esse pensamento, levando, por exemplo, o Luiz Aparente para divulgar um produto deles e usando recursos nativos da plataforma para fazer as pessoas descobrirem um novo batom da marca. Então, pensar também os influenciadores para além das suas próprias redes e como eles podem performar em anúncios mais tradicionais também é um caminho muito importante. E aqui tem uma visão, para além de peças de mídia, de que cara a sua marca tem, né? Quem representa a sua marca. E aqui é um pensamento mais de embaixador, que eu tenho certeza que é algo que vocês já ouviram muito falar e que está passando por um movimento mesmo de ressignificação, né? Quem são os embaixadores? Qual que é o papel deles como a marca? É, de fato, ser a cara da marca. Talvez não sejam nem necessariamente influenciadores, né, mas tem um papel ali, um objetivo muito específico de entregar alguns atributos que são importantes. Isso também a gente tem diversas pesquisas que mostram quanto isso é relevante para uma marca. Aqui, para ficar apenas em 3 grandes embaixadoras de marca, acho que talvez não possa chamar Madonna de uma embaixadora do Itaú, mas é alguém que ficou muito marcado agora, né? Foi muito marcante a história dela com o Itaú nesse movimento do final do ano da marca, dos 100 anos, enfim. Então, a gente tem Marina Rui Barbosa com Vivara, Giovanna Eubank, numa relação aí de muitos anos com Neutrogena. Então, uma embaixadora, ela representa e carrega atributos para uma marca que vão além de uma influência, como a gente viu até agora. Eu quis trazer isso aqui porque a gente está falando também, né, do quanto é eficiente a gente usar influenciador para além de post e pensar numa cauda longa, né? E pensar numa história que ela é maior do que um post no feed. E, claro, sempre olhar para os formatos mais proprietários. A gente precisa evoluir um pouco do Arrume-se Comigo, do look do dia, quando a gente está falando de moda. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Um de Neutrogena, que não é moda, mas a gente colocou Manu Gavassi e um time de mais 15 influenciadores para fazer um reality show dentro do TikTok. Então, para falar de pele, fora do lugar de quais são os passos que você tem que fazer no seu skincare, coisas que são mais batidas do segmento, mas como que a gente fala de pele, como que a gente fala de cuidado com a pele de uma forma muito conectada com a Gen Z, num ambiente que eles... Porque era o briefing, tá, gente? Poderia ser qualquer outra geração aqui, mas, enfim, como que a gente sai da lógica comum, né? Então, essa também é uma provocação importante, assim. Quais são os formatos proprietários que a gente pode lançar a mão? Ali do lado tem o Clube do Livro, da Chanel, né, que eles reúnem periodicamente pessoas da literatura, pensadores, formadores de opinião e influenciadores também, para falar sobre literatura. Então, é uma marca de moda que está trabalhando num território que não tem uma ligação tão direta. Então, como que a gente vai além do publi, né? Como que a gente... CeraVe é uma marca que tem feito isso lindamente. Eles estão surfando isso muito bem, pensando sempre em formatos proprietários que vão além da publi. Recentemente, eles fizeram uma novela com 40 influenciadores para falar sobre um produto específico. Foi um grande case. Então, é um entretenimento, você para assistir aquilo para além de pensar que eles vão vender um produto, né? É o famoso cair na publi. E aqui, para a gente terminar, eu trago um highlight que também, né, não está aí desde que o mundo é mundo, não é nenhuma novidade quando a gente fala de experiências de marca. Mas eu acho que tem um componente novo, que são as experiências de marca, que tem um olhar, um holofote a partir do envolvimento de influenciadores e creators. Então, a gente tem desde Nike, Vichy, outras grandes marcas, promovendo experiências e levando influenciadores para narrar uma história nova. Então, não é só o que a marca quer apresentar e contar,
né? A partir do momento que você cria uma ativação, cria um movimento de marca e leva o influenciador, é a história também que os influenciadores vão contar, a partir do ponto de vista deles, né? Então, assim, eles envolvem a comunidade, eles envolvem a base de audiência e transformam aquilo que poderia ser um evento pequeno numa coisa grandiosa. E aí, para ir além dos eventos, né, são os espaços e como marcas têm, muito conectadas ao espírito do tempo, criado experiências que não tem exatamente nada a ver com o produto final, né? Museu, hotel, galeria, enfim. Aqui, claro que eu estou falando de grandes acontecimentos, de marcas gigantes que fazem isso pelo mundo afora. E, recentemente, a gente criou para uma das marcas de L'Oréal, que a gente atende, Lancôme, um lançamento de Dolly. É uma cafeteria também, aqui no shopping aqui de São Paulo, que agora está no Rio de Janeiro, que era um lugar de experimentação, que foi muito feito em colaboração também com influenciadoras. Aqui a gente tem um vídeo da Lele Bounier contando essa história, entrevistando pessoas lá, enfim, fazendo dessa cafeteria algo muito maior do que seria apenas para as pessoas que estão indo ali no shopping. Então, eu passei aqui por 10 highlights de marketing de influência, de como influenciadores estão fazendo diferença em estratégias, né? Não tem uma receita sobre como converter mais, embora tudo isso, no fim, gere uma história de conexão, né, de conexão com o público-alvo, de conexão com uma comunidade, e que o esperado é que as pessoas se conectem com a marca, né, para além de um consumo de produto, mas se conectem com a marca porque se identificam e porque querem fazer parte daquilo, querem fazer parte daquela história. E moda é muito sobre isso, né, é sobre cultura, é sobre desejo, identificação. Então, acho que pensar a influência olhando para isso é o que vai fazer uma estratégia ser vencedora, né? Então, eu passei bastante rápido aqui, mas era o que eu queria trazer para vocês. Eu acho que o pensamento, para além de um funil de venda, né? Como que a gente se conecta ao que as pessoas estão falando, como que a gente escuta a nossa comunidade e como que a gente entende, antes de pensar em qual é o influenciador, qual é o nome, qual é a pessoa e qual é o formato do que ela vai fazer, se é um combo de stories ou se é um evento com a gente, é quem está conectado a ela. Qual é o grupo que eu quero pertencer, a minha marca, né? Então, quem está conectado? O que essas pessoas falam? O que essas pessoas comentam? O que elas estão ligadas? Quais são os movimentos de territórios que elas estão conectadas? Então, acho que essa é o nosso desafio, né? Para a gente pensar a marketing de influência em outro patamar. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade.